terapia nunca terminou, mesmo depois que a clínica foi abandonada. O nome dele era Léo, meu irmão. Desapareceu numa quarta-feira comum, a caminho do trabalho. Não houve sinal de luta nem de partida, só um vazio onde ele costumava estar. A polícia falou em adulto voluntário, a família em crise pessoal, e eu fiquei preso num limbo de perguntas sem eco. Mas não foi o sumiço em si que me quebrou. Foi o que começou a acontecer comigo depois. Primeiro foram os hábitos. Sem pensar, comecei a comprar a mesma marca de café amargo que ele adorava e eu sempre detestei. Encontrei os pacotes no lixo, com o selo arrancado, como ele fazia por puro tique. Meu pulso passou a girar o relógio de forma nervosa. 2 voltas completas antes de qualquer compromisso. Um ritual que era dele, não meu. Era como se meu corpo fosse um aparelho dessintonizado, captando frações de uma frequência que ele havia deixado para trás. A progressão foi sorrateira. Meus horários se reorganizaram. Acordar às 5h47 exatos, não 5h45 ou 5h50. O horário em que o despertador dele sempre tocava. Minha rota para a faculdade, que deveria ser uma linha reta pelo bulevar, tornou-se um zigue-zague intrincado por ruas secundárias, passando pelo antigo parque municipal e contornando o prédio de arte deco da antiga gráfica. O trajeto preciso que Léo fazia de bicicleta. Eu não escolhia esses caminhos. Meus pés e as voltas do volante simplesmente obedeciam a uma memória muscular que não era minha. O terror não estava num susto, mas na erosão do meu controle. Eu me observava fazer essas coisas de um lugar distante dentro da minha própria cabeça. Um passageiro assustado num veículo pilotado por um fantasma de hábitos. Tentei forçar uma rotina diferente, brutalmente comum. Foi assim que descobri o pânico real. Quando deliberadamente pegava a estrada principal, uma náusea física me subia pela garganta, um zumbido agudo preenchia meus ouvidos e uma sensação de ausência tão profunda que me invadia que eu tinha de encostar o carro, suando frio, até a vertigem passar. Era mais fácil ceder. A noite era a pior parte. É quando os espaços que ele ocupava ficavam mais vazios e a atração mais forte. Eu acabava na poltrona de couro rasgado da sala, que era o lugar dele para ver filmes, embora eu preferisse o sofá. Minhas mãos repousavam nos braços da cadeira, nos mesmos pontos onde o couro estava mais desgastado pelo uso dele. O clímax veio num domingo à noite, após um dia de luta exaustiva contra esses impulsos. Estava na cozinha lutando para fazer um jantar que eu gostasse, quando uma fadiga óssea me derrubou. Subi para o quarto dele, que mantínhamos intacto na esperança tola de um retorno, com a intenção de apenas me sentar na cama por 1 minuto. Acordei de um sono pesado e não natural no escuro completo. Não estava deitado, estava sentado à beira da cama, na posição exata em que minha mãe encontrara as roupas de Léo deixadas cuidadosamente dobradas na manhã do desaparecimento. Meu corpo estava voltado para a janela, encarando o vazio do quintal que ele observava todas as noites. Na minha boca, o gosto residual do café amargo, e nas minhas mãos, um movimento familiar e incessante. Eu estava, de forma totalmente inconsciente, girando um relógio imaginário no meu pulso esquerdo. 2 voltas completas. Não havia uma entidade no canto, nem um sussurro sinistro. Só havia a constatação absoluta e gelada de que eu não estava mais apenas repetindo seus hábitos. Eu estava ocupando o ponto exato de sua partida, o momento de transição, o último lugar onde Léo foi ele, antes de deixar de ser qualquer coisa. Agora sento aqui. Escrevo isso em um esforço derradeiro para me agarrar ao meu próprio nome. Mas já sinto uma atração fraca, um puxão suave na base do meu crânio em direção à garagem. São 5h47 da manhã, o horário em que Léo sempre saía para seu passeio noturno de bicicleta, aquele que ninguém entendia. Meus pés estão frios no chão de madeira. E há uma parte de mim, uma parte que está crescendo, que só quer calçar os tênis de trilha que ele deixou, abrir a porta silenciosamente e deslizar para a rua ainda escura,
completando o trajeto que ele não terminou. Não tenho mais medo do que possa me encontrar lá fora. Meu medo agora é que quando a porta da garagem se fechar atrás de mim, não seja o Léo quem desapareça dessa vez. Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. Chamavam o lugar de Clínica das Fontes, um nome bucólico para um complexo de prédios baixos e amarelos encravado numa região de colinas, longe da cidade. Trabalhei lá por 8 anos como auxiliar de enfermagem. Conhecia cada tique do aquecimento central, cada sombra que o sol da tarde projetava no corredor da ala leste, o número exato de passos entre o posto de medicação e a sala de terapia ocupacional. Era um organismo com um ritmo próprio, previsível como um coração sob sedação. As mudanças começaram com o silêncio. O sussurro constante do ar-condicionado no corredor principal, um ruído branco que era a trilha sonora do turno da noite, simplesmente cessou numa terça-feira. Não quebrou, parou. Achei estranho, mas plausível. Depois foram as distâncias. O caminho para a copa, que eu fazia centenas de vezes, começou a parecer um pouco mais longo. Uma fração de segundo a mais de caminhada, um esforço mínimo a mais nas pernas. Atribuía ao cansaço. Até que notei os quadros. Havia uma série de aquarelas insípidas com paisagens de rio penduradas ao longo do hall. Uma delas, a terceira a partir da escada, sempre mostrou um barco azul ancorado perto da margem direita. Certa manhã, o barco estava na margem esquerda. Parei, confuso. Perguntei à enfermeira-chefe, Sandra, se tinham trocado os quadros de lugar. Ela olhou para mim com uma expressão de fastio. São os mesmos de sempre, Elias. Você precisa dormir mais. A tentativa de provar foi o meu primeiro erro real. Comecei a fotografar coisas com meu celular à noite. A disposição das cadeiras na sala de espera, o ângulo do armário de limpeza, a marca na parede onde a umidade sempre reaparecia. De dia, confrontava as imagens com a realidade. Coincidiam, perfeitamente. Mas à noite, sob a luz fria dos LEDs, alguma coisa sempre estava fora. A cadeira número 3 estava 5 centímetros mais para a direita. A porta do armário, que eu jurava ter fechado, estava entreaberta 2 dedos. A mancha de umidade tinha a forma de um país diferente. Levei meus registros para o coordenador. Mostrei as fotos lado a lado no meu tablet, apontando as discrepâncias. Ele olhou, depois olhou para mim com uma pena profissional nos olhos. Estresse, Elias. Turnos noturnos prolongados. O cérebro prega peças. Ele sugeriu férias. A insinuação era clara. O problema não era o lugar, era minha mente. A solidão daquela compreensão era mais assustadora que qualquer sombra. Eu era o único percebendo. O lugar não mudava para os outros. Mudava para mim. Era uma adaptação lenta, uma reorganização quase geométrica do espaço que me cercava, indiferente às leis da física e à sanidade dos que ali trabalhavam. O evento final aconteceu na última noite do meu turno antes das férias forçadas. Havia uma sala de arquivos mortos no subsolo, um cubículo apertado que eu evitava. Naquela noite, a porta, sempre trancada, estava escancarada. Dentro não havia estantes nem caixas. Era um corredor idêntico ao do andar térreo, com o mesmo piso vinílico esverdeado e as mesmas luminárias, estendendo-se para uma escuridão que o prédio simplesmente não podia conter. O ar que saía de lá cheirava a algodão embebido em éter e terra molhada, o cheiro antigo do lugar, antes da reforma. Fiquei parado na entrada, meu reflexo distorcido na placa de metal da porta. E então, do fundo daquele corredor impossível, veio o som. Não era um gemido ou um sussurro. Era o tic-tac metronômico, ligeiramente fora de sincronia, do relógio de pêndulo que ficava na recepção principal. O mesmo som que desaparecera meses antes. Ele vinha de lá, ecoando naquele espaço que não existia. Não entrei. Fechei a porta. Ela rangeu nos gonzos, um som real e ordinário.
No dia seguinte, de licença, soube que a enfermeira que me substituiu não relatou nada de anormal. Nenhum som, nenhuma porta estranha. O lugar estava previsível, domado, comum. Agora, em casa, olho para o cômodo em que estou. Conheço cada centímetro. Mas às vezes, no canto do olho, tenho a impressão de que a distância entre a estante e a parede está um pouco maior, que o quadro da minha avó está pendurado 1 grau mais inclinado. Sussurro para mim mesmo que é impressão, que o cérebro prega peças. Mas bem no fundo, onde a certeza mora, sei a verdade. O lugar não me perseguiu. Ele só me mostrou sua verdadeira natureza. E uma vez que você vê um padrão se reorganizar, você não consegue mais parar de vê-lo. Em todo lugar. Ele está se adaptando, sem pressa. E eu sou o único que nota. Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. A Sofia reclamava de ser observada. Não era um delírio paranoico, nada tão agudo. Era uma queixa cotidiana e resmungada, como quem reclama do tempo. Não desgruda, ela dizia, espiando por cima do ombro no shopping ou ajustando o retrovisor do carro pela 10ª vez. É como ter uma mosca presa no quarto. Só que a mosca é um par de olhos. Eu brincava. Dizia que era o preço da beleza. Ela me olhava sem sorrir. Não é assim, Léo. É um peso. Sofia era minha irmã mais nova. Desapareceu há 3 meses, saiu para comprar pão e não voltou. As câmeras de segurança a mostraram virando a esquina de casa. Depois, só o vazio. A dor é uma coisa, a saudade outra. O que começou a acontecer comigo é algo para o qual não tinha nome. Foi cerca de 1 mês após o sumiço, num supermercado iluminado demais. Enquanto escolhia um sabão em pó, a nuca começou a arder. Não era calor ou vergonha. Era a sensação física, cristalina e inconfundível de um olhar fixo carregado na minha cervical. Girei bruscamente. Apenas uma senhora comparando preços de amaciantes. Mas a sensação persistiu. Um ponto de pressão entre meus ombros por todo o corredor até o caixa. A partir daí, foi como herdar uma maldição por testamento oral. Os lugares onde ela se sentia mais observada tornaram-se meus pontos de tormento. O corredor estreito do prédio da faculdade, onde ela dizia que as paredes respiravam de curiosidade. A parada de ônibus sobre o viaduto, onde afirmava que os carros que passavam diminuíam a velocidade não pelo trânsito, mas para espiar. Eu, que sempre atravessava esses locais sem um pensamento, agora sentia minha pele contrair, meus passos se acelerarem. Era um eco perfeito das descrições dela. Não via ninguém, apenas sentia o foco intenso e impessoal da atenção de algo. Comecei a entender o cansaço nos olhos dela. A observação era constante, mas não ameaçadora de forma ativa. Era drenante, um vazamento lento da sua privacidade. Parei de me trocar com a janela aberta. Deixei o banheiro no escuro. Evitei olhar para espelhos em lugares públicos, porque, segundo Sofia, os espelhos são as piores janelas. Eu zombava dela por isso. Agora eu entendia. O espelhamento tornou-se mais profundo. Encontrei um diário velho dela esquecido numa caixa. Numa entrada de 2 anos atrás, ela descrevia a sensação. Não é que ele esteja atrás de mim, é que ele já está na frente e só está esperando eu chegar no ponto onde os olhos dele já estão fixos. Minha garganta secou. Naquela mesma manhã, a caminho do trabalho, tive uma urgência avassaladora de mudar de calçada. Quando olhei para o lado oposto, um vulto indistinto, talvez um poste, talvez uma pessoa, pareceu se dissolver na minha neblina matinal. Eu acabei de andar até o ponto onde a observação estava mais concentrada. O clímax foi no apartamento dela, que eu estava ajudando a organizar. Foi uma noite fria. A energia caiu no quarteirão, mergulhando tudo num preto sólido. Acendi uma vela de emergência. A chama tremelogiu, projetando sombras dançantes nos caixotes. E então, a sensação voltou. Não nas minhas costas, na frente de mim, vinda do canto escuro do quarto, perto do guarda-roupa que ela sempre mantinha com cadeado. Os olhos dele já estão fixos. O pânico foi químico, puro, mas sob ele uma estranha calma. Era o mesmo lugar, a mesma posição em que Sofia se sentava na cama quando ligava para mim,
a voz rouca de insônia, dizendo: ele está no quarto de novo, Léo, olhando do canto. Eu estava sentado na cama. Ela estava sentada na cama. Eu sentia o olhar vindo do canto. Ela sentia o olhar vindo do canto. Não havia um trânsito de entidade. Não houve um assalto de assombração. Houve um alinhamento. Na escuridão, sob o mesmo ponto de observação que ela descrevera, a herança se completou. Eu não estava mais sentindo a observação que ela sentia. Eu estava ocupando o lugar de onde ela era observada. O peso entre meus ombros se dissolveu. Em seu lugar, uma leveza perversa e uma nova orientação da minha percepção. Meus próprios olhos, quase por vontade própria, viraram-se para a porta entreaberta do quarto que dava para o corredor escuro do apartamento. E do fundo daquele corredor eu sabia, com uma certeza que não vinha de mim, que havia alguém sentado na sala, na poltrona de veludo. Alguém cuja nuca agora formigava, consciente de um novo par de olhos fixos nela, vindo do quarto que já foi de Sofia. Saí do apartamento naquela noite. A energia voltou. As luzes banharam o corredor, vazias e comuns, mas a reorientação permaneceu. O observador não se foi. Ele apenas mudou de posição, e eu herdei o seu posto. Agora, às vezes, no silêncio da minha própria casa, meus olhos se fixam num ponto na penumbra, não por medo, mas por um dever adquirido. E eu me pergunto, com uma curiosidade que me enoja, quem será a próxima pessoa a sentir o peso do meu olhar e quando ela começará, involuntariamente, a começar a se virar para olhar para trás. A Clínica Aurora não era um lugar para se ver, era um lugar para se sentir. Eu fui internado lá por vontade própria, um último esforço desesperado após anos perdidos no opaco de um frasco. A promessa era de um ambiente controlado, terapêutico. Ninguém me avisou que o controle era uma ilusão e a terapia algo que o próprio lugar aplicava, à sua maneira. Os olhos eram enganados de propósito, tons pastel, luz indireta, linhas suaves. Uma estética que queria ser calmante, mas que na verdade apenas borrava os contornos, tornando tudo indistinto. O horror, portanto, não vinha do olhar, vinha da pele, dos ouvidos, do ar que preenchia os pulmões. O primeiro sentido a atrair a fachada foi o tato. Os corredores, mesmo no auge do verão, retinham uma umidade fria que grudava na roupa como um segundo pele. Não era o frio do ar-condicionado, era uma umidade de pedra, de subsolo, que emanava das próprias paredes, apesar de elas serem drywall novo. Passar a mão sobre a superfície lisa resultava numa sensação viscosa, como se a tinta nunca tivesse secado de verdade. Depois, os sons. A clínica era assustadoramente silenciosa, mas nunca em absoluto silêncio. Era um silêncio cheio. O prédio respirava, um gemido longo e baixo, quase subsônico, que parecia vir das tubulações, mas que persistia mesmo quando a água era cortada para manutenção. Era a estrutura se expandindo e contraindo, diziam. Mas a frequência era errada. Parecia mais um lamento digerido pela alvenaria. À noite, vinham os estalos. Não eram estalos secos de madeira, eram sons úmidos, como junta sendo deslocada com cuidado, ou gelo rachando sob pressão. Eles não vinham de um ponto fixo, percorriam as paredes, às vezes no corredor à direita, depois na parede atrás da minha cabeceira, como se algo se movesse dentro dos vãos, escolhendo com cuidado onde descarregar seu peso. O pior era o olfato. O cheiro oficial era de desinfetante neutro e café. Sob ele, porém, havia uma camada constante e imutável. De manhã, poderia ser o cheiro de terra molhada e mofo doce, vindo das condutas de ar. À tarde, um traço metálico, como de sangue seco em metal. À noite, quando o toque de recolher confinava todos aos quartos, o cheiro se aprofundava, tornando-se orgânico e denso, o cheiro de uma horta decadente, de coisas apodrecendo sob um sol que nunca chegava. Eu tentava fechar os olhos, tapar os ouvidos, respirar pela boca. Era inútil. O lugar se insinuava pelos poros. Minhas crises de ansiedade, atribuídas à abstinência, na verdade eram picos de percepção aguda. Eu não estava tendo um ataque de pânico.
Estava sentindo o edifício com uma clareza que os outros, medicados e distraídos, haviam aprendido a ignorar. O confronto final não foi uma escolha, foi uma sentença. Após uma discussão num grupo terapêutico, fui colocado em observação solitária numa sala de acolhimento no final da ala oeste. Uma cela suave, com paredes almofadadas. A porta se fechou com um clique suave. As luzes se apagaram. A escuridão não era absoluta. Uma luz de emergência vermelha, do tamanho de uma moeda, brilhava perto do teto. Mas foi quando a visão foi anulada que todos os outros sentidos explodiram. A umidade se tornou um fluido gelado, escorrendo pelo ar. A respiração do prédio se transformou num suspiro consciente, que vinha das 4 paredes ao mesmo tempo, sintonizado com o ritmo acelerado do meu próprio coração. Os estalos úmidos se intensificaram, formando um padrão. Estalo, arrasto, pausa, estalo. Algo se movendo numa trajetória lenta e deliberada ao redor da sala, do lado de fora das almofadas. E eu conseguia ouvir seu peso se redistribuindo. E então, o cheiro mudou. O mofo doce apodreceu, transformando-se no odor inconfundível de carne humana em decomposição, morna e adocicada, misturada com o cheiro químico e ácido do suor de medo. Meu próprio suor. O cheiro vinha de mim, mas era amplificado, refletido de volta pelas paredes, como se a sala estivesse me devolvendo, transformado em algo pútrido. Apertei os olhos mais forte, cobri os ouvidos, mas não dava para tampar a pele. E então senti uma pressão. Não um toque, mas uma depressão no ar. Uma mudança na pressão atmosférica dentro daquele cubículo. Começou num canto e começou a se mover, deslizando ao longo da parede à minha frente, como se uma massa enorme, invisível e gelada, estivesse se esfregando contra o outro lado do tecido almofadado. Eu conseguia traçar seu progresso pela onda de frio penetrante que emitia e pelo súbito silenciamento dos estalos, como se ela absorvesse os estalos. Ela parou, diretamente à minha frente, a 1 palmo do meu rosto, separada apenas pela almofada. A respiração do prédio cessou. Só restou o meu soluço abafado e a sensação física, esmagadora e tátil de estar sendo examinado. Não por olhos, por algo que usava o frio, o cheiro e a pressão do ar como órgãos sensoriais. Algo que sentia a minha forma, o meu calor, o meu terror, através da barreira. Não gritei. Não havia ar, apenas congelei, reduzido a um conjunto de nervos abertos, um cérebro puro que só registrava sensações. A luz branca e comum irrompeu no quarto quando a enfermeira abriu a porta para o meu cheque de rotina. O cheiro sumiu. Os sons cessaram. A pressão se dissipou. Ela me encontrou encolhido no chão, trêmulo, a roupa encharcada de um suor frio que cheirava apenas a sal. Reação à solidão, anotou no meu prontuário. Ela não entende. A solidão era o de menos. O que aconteceu naquela sala não foi uma alucinação de um cérebro em abstinência. Foi uma introdução, uma apresentação sensorial. O lugar não precisa de monstros visíveis. Ele é o monstro. Um organismo lento e antigo que percebe o mundo através da umidade, da temperatura, da vibração do choro abafado e do cheiro do desespero. E agora que ele me sentiu verdadeiramente na escuridão, sinto que ele me reconhece. Nos corredores, a umidade parece me seguir. Os estalos sintonizam com meus passos. O cheiro do mofo doce me sussurra coisas quando passo. Ele me examinou. E agora, ele lembra da minha textura. O Rafael não morreu de overdose. Isso é o que todo mundo acha, o que está no atestado. Ele morreu de silêncio. Desistiu de fazer barulho num mundo que só escutava gritos. Encontrei-o na banheira do apartamento minúsculo que dividíamos, os braços pálidos sobre a borda, como se estivesse apenas descansando os olhos da luz fraca do banheiro. Deixou um bilhete, curto e seco, pregado no espelho embaçado. Não deu, irmão. A fita acabou. A fita era uma fita cassete. Rafael era um arqueólogo de tecnologias mortas.
Enquanto eu afundava em algoritmos, ele vasculhava brechós atrás de Walkmans, discos de vinil e câmeras Polaroid. A terapia dele, ele dizia, era gravar coisas, não um diário falado, mas sons ambientes. O chiado da chuva no telhado, o burburinho do bar na esquina, o silêncio particular de uma madrugada de insônia. Ele chamava de registros do agora. Após o funeral, a tarefa de desfazer seu quarto caiu sobre mim. Foi quando encontrei a caixa de sapatos debaixo da cama. Dentro, dezenas de fitas cassete, cada uma com uma etiqueta datilografada. 2004, chuva em abril. 2006, bar do Zé, discussão política. 2010, noite de insônia, ronco do gato. A última, sem data. A última. Minhas mãos tremeram. Peguei um dos Walkmans velhos da prateleira, enfiei os fones de ouvido e pressionei play. Os primeiros segundos foram de ruído branco, o ronco magnético da fita virgem. Então a respiração dele, calma, medida, o som de um líquido sendo despejado num copo. Um gole, um suspiro profundo. E então sua voz, não mais grave e cheia de ironia, mas plana, esvaziada de tudo. Dia não sei mais o que. A hora não importa. O Léo acha que estou melhor, acha que a nova medicação está funcionando. Ele não vê que a quietude não é paz, é rendição. É como se eu tivesse me apagando de dentro para fora. As cores estão mais fracas, os sabores sem graça, até a dor está ficando sem textura. Só sobrou isso, o som da minha própria voz nessa fita, a prova de que ainda faço barulho. Havia uma pausa longa, o som de uma pedra de gelo sendo mexida. Se você está ouvindo isso, Léo, é porque eu não consegui apagar essa também. Não fique triste, apenas ouça. Ouça os registros. Eles contam a história que eu não conseguia mais falar. A fita terminou com um clique final. Sentei no chão do quarto dele, atordoado. A dor era nova, revestida pela intimidade brutal daquela confissão. Resolvi ouvir as outras, em ordem. Queria entender o caminho que ele percorreu. As primeiras fitas eram cheias de vida. Risadas em festas, discussões animadas, o som do trânsito caótico da nossa antiga cidade. Com os anos, a paisagem sonora mudou. As festas deram lugar a noites silenciosas. As discussões foram substituídas por monólogos sussurrados. O ruído de fundo do mundo foi se atenuando, até sobrar quase apenas a respiração dele e os pequenos ruídos de um apartamento à noite. A geladeira rangendo, um cano pingando, o assoalho estalando. Foi na terceira noite, ouvindo uma fita de 2018 que aconteceu. A fita se chamava Madrugada, Vento Norte. Eu ouvia o uivo do vento nas frestas da janela velha do nosso antigo apartamento. Um som que me trouxe uma onda de nostalgia tão forte que doeu. E então, no fone, por cima do som do vento, ouvi algo novo. Algo que não estava lá antes. Era um sussurro. Baixo, quase engolido pelo ruído, mas distinto. Não era a voz do Rafael. Dizia, não está sozinho. Congelei, rebobinei, apertei play. O trecho com o vento tocou. O sussurro não estava mais lá. Apenas o uivo original. Pensei em falha auditiva, cansaço, mas a semente estava plantada. Na noite seguinte, escolhi uma fita aleatória. 2009, churrasco no terraço. Sons de grelha, vozes embriagadas e felizes, música baixa. No meio de uma risada gostosa do Rafael, uma fala clara e nítida, com uma entonação que não era de ninguém na festa, cortou o áudio. Ele mentiu sobre o dinheiro. Não era um fantasma na gravação, era uma inserção, algo adicionado. Revirei a fita. Era uma fita física comum. Como? Levei as fitas a um técnico em áudio, um amigo cético. Ele analisou, fez espectrogramas. Não há edição digital, Léo. O áudio é contínuo. Essas vozes, se estão lá, foram gravadas no momento original. Ele me olhou com preocupação. Talvez seu irmão brincasse com dublagens, ou talvez você precise descansar. Trouxe as fitas para casa. O apartamento à noite estava silencioso demais. Coloquei a fita a última, de novo. Dessa vez, depois do último suspiro gravado e do clique final que anunciava o fim da fita, o ruído branco não parou. Continuou. E então, de dentro daquele chiado, uma nova voz surgiu. Era uma imitação quase perfeita da voz do Rafael, mas sem alma, como um gravador.
Léo, você está procurando padrões onde não há. Está ouvindo vozes no ruído. Cuidado, o silêncio é contagioso. Apertei eject com um grito abafado. O Walkman caiu no chão. Fiquei sentado na escuridão, o coração batendo na garganta. O testemunho do Rafael não tinha terminado. Estava sendo atualizado. A morte não havia interrompido sua necessidade de registrar. Apenas havia transferido o processo para algo outro. Algo que habitava o ruído entre as gravações, que se alimentava do silêncio que tanto temia. Agora, as fitas estão numa caixa, selada com fita adesiva, no fundo do meu armário. Mas algumas noites, quando o apartamento fica quieto demais, eu juro que ouço, vindo da direção do armário, um chiado fraco e persistente. E às vezes, misturado a ele, o som de uma respiração que não é a minha, sendo medida, gravada, adicionada ao arquivo. O testemunho continua, e eu tenho medo do que a próxima atualização vai trazer. A cidade em que cresci tem um centro velho, uma mancha de quarteirões esquecidos entre os prédios novos. E no coração desse centro há um café. Não é charmoso nem vintage, é apenas velho. O Café do Largo. Trabalhei lá como garçom aos 19 anos e mesmo que depois que me formei e arrumei um emprego de colarinho branco, continuei indo. Era meu ponto fixo num mundo fluido. Conhecia cada rachadura no balcão de mármore, o padrão de manchas de água no teto, o número exato de degraus que rangiam na escada para o depósito. O dono, seu Geraldo, era uma estátua de si mesmo, repetindo os mesmos movimentos no mesmo horário há 40 anos. Era um lugar previsível, até que começou a me enganar. A primeira mudança foi uma questão de perspectiva. A parede do fundo, atrás do balcão, sempre teve um ladrilho quebrado, um losango branco entre os marrons. Eu olhava para ele enquanto esperava meu expresso. Certa terça-feira, o losango estava inteiro, perfeito. Achei que seu Geraldo tivesse feito um reparo, mas quando comentei, ele franziu a testa espessa e disse: "Nunca esteve quebrado, menino. Você tá vendo coisa." Foi o início da minha desconfiança. Passei a observar com atenção forense. A cadeira da mesa do canto, a de número 4, tinha uma perna mais curta que balançava. Um dia ela estava firme, no outro voltava a balançar. As fotografias em preto e branco nas paredes, cujos ângulos eu conhecia de cor, apareciam ligeiramente desviadas, como se alguém as tivesse segurado para olhar mais de perto e depois as repusesse com 1 milímetro de diferença. Mas foi com os sons que a prova se tornou inegável. O Café do Largo tinha uma sinfonia própria. O borbulhar da máquina de expresso, o arrastar da cadeira 4, o sibilo do antigo fogão a gás, o rádio sempre sintonizado na mesma estação de estática e boleros. Certa tarde, sentado na minha mesa habitual, ouvi um som que não pertencia. O tinir claro e fino de um sino de bicicleta. Um som de rua. Olhei para a porta de entrada fechada. Nenhum ciclista. Perguntei ao Geraldo se ele tinha ouvido. "Sino aqui dentro? Tá maluco?" ele murmurou, esfregando um copo. O sino voltou a tocar em outros dias, sempre breve, sempre isolado, como uma amostra sonora inserida de forma errática na fita da realidade do lugar. Às vezes era acompanhado por outros sons intrusos, o choro breve de uma criança. Nunca havia crianças no café. O estalo seco de um gravador sendo desligado. Sons que tinham a textura errada para aquele ambiente de borra de café e mofo. Tentei documentar. Tirei fotos do ladrilho, da cadeira, medi as distâncias entre as mesas com os passos. Comparei com memórias e anotações antigas. As discrepâncias eram pequenas, mas reais. Mostrei as fotos para uma amiga, apontando as diferenças. Ela viu 2 fotos idênticas de um café sujo. "Você precisa sair mais, André. Esse lugar está te fazendo mal." A solidão da percepção é um tipo específico de loucura. Eu era o único espectador de um espetáculo de ajustes sutis. O lugar não estava se deteriorando, estava se reajustando, como um organismo que troca de pele lentamente, célula por célula, sem que ninguém note.
O evento decisivo aconteceu em uma noite de chuva. Eu era o último cliente, enrolando para terminar um relatório. Seu Geraldo já havia ido para os fundos. O café estava iluminado apenas pela luz fraca sobre o balcão e pelo neon azul da máquina de expresso desligada. O som da chuva no toldo era um tamborilar constante. Foi quando tudo ficou quieto. A chuva não parou, seu som simplesmente deixou de entrar no café. O silêncio dentro do café era absoluto, denso como algodão nos ouvidos. E então o ambiente começou a se mover. Não foram objetos voando, foi mais sutil e muito mais aterrorizante. A mesa à minha frente, a de número 3, deslizou 15 centímetros para a esquerda sem fazer um único ruído. Seu movimento foi fluido, como se estivesse flutuando sobre óleo. A cadeira 4 ao lado dela girou lentamente sobre seu próprio eixo, parando de frente para a parede, numa posição que ninguém jamais sentaria. Na parede, as fotografias começaram a deslizar dentro de suas molduras, as imagens substituídas por outras em preto e branco que eu nunca tinha visto. Ruas desertas, pessoas com roupas de outras décadas olhando fixamente para a câmera. Eu estava paralisado, tentando processar a física impossível daquilo. O balcão de mármore, que deveria pesar toneladas, emanou um rangido profundo e se moveu para a direita, encolhendo o espaço atrás dele em alguns centímetros. Era como assistir a um quarto sendo rearranjado por um decorador invisível e indiferente que trabalhava com regras de perspectiva e utilidade completamente alheias às humanas. O ápice foi o som. De dentro da cozinha fechada veio não o sibilo do fogão, mas o som claro e alto de um telefone de disco girando. Zzz, 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 clique. Um som dos anos 60, um som que nunca pertenceu àquele lugar. E então tudo parou. O silêncio quebrou e o som da chuva voltou a inundar o café. As coisas não voltaram aos seus lugares originais. Elas simplesmente pararam onde estavam, solidificadas numa nova configuração. A cadeira 4 ainda estava de frente para a parede. O ladrilho losango estava novamente quebrado. Quando seu Geraldo saiu dos fundos, bocejando, olhou ao redor sem nenhum reconhecimento do caos geométrico. Ainda aqui, vou fechar. Você não vê? Minha voz saiu um sopro. Ver o quê? Tá tudo no lugar. Ele pegou um pano e começou a limpar o balcão, agora a alguns centímetros mais próximo da porta dos fundos. Saí para a chuva. Olhei para a fachada familiar do Café do Largo. Para mim, era um organismo que se espreguiçou, mostrando por um instante seu verdadeiro funcionamento. Para o mundo, era apenas um café velho. Agora, evito o centro velho. Mas em qualquer lugar que eu vá, supermercados, livrarias, estações, fico observando, esperando o momento em que a fachada da realidade vai ceder e os objetos ao meu redor decidirem silenciosamente se reorganizar em um padrão que faça mais sentido para eles e menos para mim. O lugar mudou e a única lição que aprendi é que todos os lugares podem mudar. Eles só estão esperando o observador certo ou errado para notar. Meu tio Augusto não era um homem bom e ele sabia disso. A bebida e as dívidas o consumiram, deixando para trás pouco mais que um sobrenome manchado e um apartamento de 2 cômodos cheio de poeira e rancor. Quando ele morreu, sozinho como viveu, fui o único parente que apareceu. O advogado entregou-me um envelope fino. Dentro, uma única chave velha e um bilhete rabiscado. Para o Léo. Alguém tem que cuidar. Não deixe apagar. A chave abria a porta do porão do prédio decadente onde ele morava. Um cubículo de concreto que cheirava a terra e mofo. No centro, sobre um banco de trabalho coberto de ferrugem, estava a responsabilidade. Um lampião de querosene. Era um artefato pesado, de latão escurecido e vidro rachado. Parecia saído de outro século. Ao lado, uma garrafa de vidro âmbar com querosene e uma caixa de fósforos de madeira. O bilhete era claro.
Todas as noites, ao cair da noite, alguém da família tinha que acender o lampião e deixá-lo queimar até o amanhecer. Era um acordo antigo, feito pelo meu bisavô quando o prédio foi erguido. Um tributo, uma superstição, pensei. Mas o tom do bilhete do tio Augusto não pedia crença, pedia obediência. Alguém tem que cuidar. Relutante, naquela primeira noite, desci, acendi o pavio. A chama amarela e trêmula cresceu, projetando sombras dançantes e grotescas nas paredes de concreto. O cheiro do querosene queimado encheu o ar, picante e antigo. Fiquei alguns minutos, sentindo-me um idiota, e depois subi. Na manhã seguinte, o lampião estava apagado, frio, tudo normal. Não foi a luz em si que me prendeu, foram as consequências de ignorá-la. Na segunda noite, cansado do trabalho, resolvi pular. Que diferença faz? Pensei. Naquela madrugada, um cano de água estourou no térreo do prédio, inundando a garagem. O estrago foi grande, mas ninguém se feriu. Coincidência. Na noite seguinte, acendi o lampião, mas com ressentimento. Uma semana depois, tentei novamente negligenciar a tarefa. Naquela noite, o transformador da rua explodiu, deixando todo o quarteirão no escuro por horas. Nos apartamentos, velas foram acesas. No porão, a escuridão era absoluta, e eu senti, pela primeira vez, uma apreensão que não era lógica. Era como se o próprio silêncio do porão estivesse faminto. Comecei a notar padrões. Quando o lampião queimava limpo e alto, o prédio parecia repousar. Os pequenos ruídos noturnos, estalos, rangidos, diminuíam. Quando a chama vacilava ou eu me atrasava, coisas pequenas, mas desagradáveis aconteciam. Elevadores emperravam, cheiros estranhos surgiam nos corredores. Os gatos do bairro uivavam direcionados à nossa fachada. O legado não era o objeto, era a continuidade da função. O lampião não afastava nada, ele alimentava algo. A chama tremeluzente era um sinal, uma oferenda, um ponto de referência no escuro para algo que havia feito um acordo com minha família há gerações. Não deixe apagar. Não era um conselho, era uma condição. A revelação final veio numa noite de tempestade violenta. Os ventos uivavam, a luz oscilou e caiu. Desci ao porão com uma lanterna, o coração aos pulpes. O lampião ainda queimava, sua chama lutando contra as correntes de ar que se infiltravam. Mas a luz que projetava estava errada. Em vez de espalhar sombras irregulares, ela desenhava uma forma constante e nítida na parede oposta, a silhueta de uma pessoa alta, imóvel, com os braços alongados ao lado do corpo. Não era minha sombra. Uma corrente de ar gelado, que não vinha de lugar nenhum, fez a chama do lampião quase se apagar. A chama na parede cresceu, alongando-se até o teto. O ar no porão ficou pesado, carregado com a pressão de uma presença que enchia o espaço até as bordas. E então, um sussurro, não nos ouvidos, mas dentro do meu crânio, feito do som do vento e do crepitar do pavio. Combustível. Não era uma ameaça, era um lembrete, uma fatura. Tremendo, peguei a garrafa de querosene e enchi o reservatório do lampião. A chama se reergueu, forte e amarela. A chama na parede encolheu, voltando a um vago borrão indistinto. A pressão no ar aliviou. Subi as escadas, minhas pernas fracas. No dia seguinte, pesquisei os arquivos do prédio. Em registros de quase 100 anos atrás, encontrei uma menção a uma taxa de iluminação noturna, paga pelo meu bisavô, isentando-o do aluguel do porão. Nenhuma explicação. Agora, todas as noites desço, acendo a chama. Observo sua dança. Aprendi que a maldição não está no lampião de latão, está no ato de acendê-lo, na perpetuação do acordo. A chama tremeluzente era um sinal, uma oferenda,
um ponto de referência no escuro para algo que havia feito um acordo com minha família há gerações. Não deixe apagar. Não era um conselho, era uma condição. Abandonar não é uma opção. Tentei, uma última vez, me mudar. Na primeira noite longe, acordei com o cheiro inconfundível de querosene queimado no meu novo quarto e uma sensação de olhos fixos na minha nuca tão intensa que eu jurei ouvir o rangido do porão. Voltei correndo ao prédio antigo. A chama estava baixa, fumegante. O ar no porão estava gelado e expectante. Acendi e tudo se acalmou. O legado do tio Augusto não foi um objeto, foi uma servidão. E eu entendi naquela noite de tempestade, olhando para a chama obediente na parede. Quando o último guardião falha, quando a chama se apaga para sempre, não é o prédio que sofre, é aquele que quebrou o acordo. Pois no escuro total, a coisa que espera não precisa mais de uma sombra na parede. Ela pode simplesmente ocupar o espaço que sempre lhe foi devido. E a chama, vejo agora enquanto escrevo isto à sua luz tremeluzente, não está lá para iluminar o porão. Está lá para me mostrar que eu ainda estou cumprindo minha função. Enquanto ela queimar, sei onde ela está, e ela sabe onde eu estou. É um pacto terrível e íntimo. E eu sou, até que encontre um tolo o bastante para herdar esta chave, seu eterno acendedor. Tudo começou com os livros, especificamente com os livros na estante do meu apartamento novo. Eu os organizei por cor de capa, um sistema estético e inútil que minha ex zombava, mas que me trazia uma paz visual. A estante era de um vinho escuro e ficava na parede oposta à janela da sala. Pela manhã, o sol batia nela e os livros pareciam brasas organizadas. Foi numa manhã de sábado, com aquele silêncio peculiar dos finais de semana em bairros residenciais, que notei a primeira inconsistência. Um livro vermelho tijolo, uma biografia de um cineasta, estava na prateleira do meio, entre um laranja queimado e um vermelho cereja. Eu jurava tê-lo colocado na prateleira de cima, entre os vermelhos mais escuros. Atribuí a um lapso de memória, uma distração. Recoloquei-o no seu lugar correto. 2 dias depois, ele estava de volta na prateleira do meio. Uma fagulha de irritação acendeu em mim. Talvez eu estivesse sonambulando, ou talvez o apartamento, um velho edifício de madeira e gesso, tivesse acentos tão pronunciados que as coisas deslizavam. Verifiquei as prateleiras com um nível, perfeitamente retas. Então vieram os sons. Eram sons de apartamento velho, mas em horários errados. O estalo do piso de pinho sobre o corredor, que costumava acontecer com o calor da tarde quando o sol batia, agora acontecia à meia-noite em ponto. Um som único, seco, como se alguém tivesse dado um passo cuidadoso. Eu me levantava, corria até a porta, abria. O corredor, iluminado pela luz fraca da janela do fundo, estava vazio. A poeira no chão imperturbável. O terceiro elemento foi a temperatura. O canto noroeste do quarto, perto do armário embutido, mantinha uma bolha de ar frio. Não era a friagem da umidade ou do vento. Era um frio seco e estático, como de uma câmara frigorífica. Coloquei um termômetro digital ali. Marcava constantemente 15 graus Celsius, enquanto o resto do quarto estava a 22 graus. Levei o senhorio, um homem prático que cheirava a tabaco e desconfiança. Ele ficou 5 minutos no quarto, esfregou os braços. Fresco, mas normal. É uma parede externa, jovem. Isolamento antigo. Quando ele se foi, o termômetro ainda marcava 15. Eu não acreditava em fantasmas. Acreditava em encanamento ruim, em infiltrações, em psicologia. Talvez o estresse da mudança, a solidão de uma cidade nova. Comecei a documentar. Um caderno com datas, horários, anomalias. 17/3/00. Estalo no corredor. Porta aberta, nada. 19/3, 14 horas.
Livro A Montanha Mágica, capa verde, encontrado na estante da cozinha. Nunca o levei para lá. A busca por uma causa racional tornou-se um ritual em si mesma, um antídoto contra o gelo que crescia na minha medula. Até a noite em que o evento principal aconteceu. Eu estava na sala, tentando ler, mas minha atenção estava presa na estante. A luz do abajur criava um campo de jogo para as sombras. Foi então que vi, não com o canto do olho, mas de frente, um dos livros, um volume azul cobalto de poesia, moveu-se. Não caiu, deslizou suavemente para a direita, cerca de 10 centímetros, parando ao lado de um livro azul turquesa. Foi um movimento fluido e impossível, sem atrito, como se flutuasse sobre um campo de ar. O ar saiu dos meus pulmões. Fiquei paralisado, encarando a estante. Minha mente, treinada para a dúvida, girou freneticamente. Vibração? Tremor de terra? Absurdo! Com um esforço hercúleo, levantei-me e me aproximei. Toquei no livro azul cobalto. Era sólido, pesado, normal. Coloquei-o de volta no seu lugar original. Minha mão tremia. Voltei para a poltrona, meus sentidos alertas como os de uma presa. Então, a luz do abajur bruxulhou. Uma vez, duas e apagou. Não foi um blackout. A luz do corredor, visível pela porta entreaberta, permaneceu acesa. Apenas o meu abajur, uma lâmpada LED nova, se extinguiu. Na escuridão súbita, o frio do quarto invadiu a sala, trazendo consigo um cheiro que não estava lá antes. O cheiro de papel velho e de tinta de jornal mofada. E eu vi, não um estalo, uma respiração. Era baixa, ofegante, cansada. Não vinha de um ponto específico. Parecia emanar das próprias paredes, do espaço entre os livros, do centro da sala vazia. Uma respiração úmida, com um ligeiro apito no fim, como se seios congestionados. Quem está aí? Minha voz foi um farfalhar quebrado na escuridão. A respiração parou por um segundo. E então, do canto noroeste da sala, aquele ponto que sempre parecia mais escuro, mesmo de dia, veio um sussurro. Não era uma palavra, era o som de páginas sendo viradas rapidamente, um frus-frus-frus acelerado e nervoso. O som se aproximou, não em passos, mas em intenção. Uma presença se deslocando pelo piso sem fazer barulho, trazendo consigo a onda de frio seco e o cheiro de arquivo abandonado. Eu não vi forma, não vi olhos, senti um peso no ar, uma depressão no espaço a 1 metro de mim, como se algo tivesse parado ali, observando-me na escuridão com sentidos que não eram os meus. A respiração úmida retornou, mais próxima, quase ao nível do meu ouvido. Fechei os olhos, não por medo, mas por um último ato desesperado de racionalidade. É um ataque de pânico, síndrome do apartamento novo, alucinação hipnagógica. Repeti isso como um mantra. Quando os abri, a luz do abajur estava acesa novamente, estável e comum. A sala estava vazia, o cheiro havia sumido, o frio recuara para os confins do quarto. Corri até a estante. O livro azul cobalto estava exatamente onde o havia recolocado, nada fora do lugar. No dia seguinte, chamei um eletricista. Ele não encontrou nada de errado na fiação. Um psicólogo amigo me sugeriu, com delicadeza, que episódios de despersonalização podiam ser desencadeados por mudanças. Eu ouvi, concordei, mas aqui está a dúvida final, a que me mantém acordado agora, olhando para a estante silenciosa. O eletricista, ao sair, casualmente, sem saber de nada, apontou para o canto noroeste da sala e disse: "Cara, que cantinho gelado! Você devia ver se não tem infiltração aí." Ele sentiu o frio. O frio era real. E se o frio era real, o que mais daquela noite também foi? O livro que se moveu? A respiração nas paredes? Ou minha mente, sob estresse, teceu uma narrativa de terror a partir de um lazarento e de um curto-circuito? A verdade é que não sei. E essa dúvida, essa fissura na minha certeza de como o mundo funciona, é mais assustadora do que qualquer fantasma poderia ser. Porque um fantasma tem regras.
A dúvida não. Ela apenas sussurra no silêncio da noite que talvez, só talvez, os livros realmente tenham se movido sozinhos. A Mara era minha colega de apartamento e desapareceu em uma terça-feira de outono. Ela saiu para o trabalho, como sempre, com seu casaco bege e a bolsa de laptop desgastada, e simplesmente não voltou. As câmeras do metrô a mostram entrando na estação, nenhuma a mostra saindo. Ela se dissolveu no fluxo da cidade. A dor era um bloco de granito no meu peito, mas a rotina é uma âncora. Continuei indo ao trabalho, pagando as contas, vivendo no silêncio que ela deixou. Foi cerca de 3 semanas depois que os ecos começaram. Eu não fui de tomar café, preferia chá, mas numa manhã me peguei diante da máquina de cápsulas, minhas mãos escolhendo automaticamente a cápsula vermelha, o expresso forte que era o vício matinal dela. Levei a xícara ao lábio e o gosto amargo e denso me fez cuspir no ralo. Meu estômago se revoltou, mas no dia seguinte o impulso foi o mesmo. Era como se meu corpo seguisse um roteiro escrito por ela. Não parou por aí. Comecei a acordar às 5h17, não 5h15 ou 5h30, o horário exato em que o despertador dela disparava. Meus dedos batiam um ritmo específico na mesa durante reuniões, o mesmo compasso nervoso que ela batia quando estava ansiosa. E os trajetos? Eu, que sempre pegava a avenida principal, comecei a fazer um desvio absurdo, cortando por um parque e passando por uma padaria específica, a rota exata que Mara fazia de bicicleta. Perdia 10 minutos preciosos. Tentava forçar-me a voltar ao caminho normal, e uma ansiedade física, uma náusea vertiginosa me obrigava a ceder. Eu não estava me tornando ela. Estava preenchendo os espaços vazios que seus hábitos haviam deixado para trás. Era uma imitação involuntária, uma possessão por gestos banais. O pior era que, ao seguir esses padrões, sentia uma estranha calma, como se estivesse me encaixando em um molde pré-existente e confortável. O terror vinha depois, quando eu percebia o que havia feito. Meu próprio gosto musical começou a mudar. Playlists de folk melancólico que ela adorava e eu detestava surgiam em loop no meu telefone. Encontrava-me cantarolando letras que não conhecia. Fui ao médico, temendo um tumor, um distúrbio neurológico. Os exames não mostraram nada. Luto pode se manifestar de formas complexas, disse o terapeuta. Você está tentando se conectar a ela. Mas não era sobre conexão, era sobre substituição. A perda de controle atingiu o auge no apartamento. Eu evitava o quarto dela, mantinha a porta fechada, mas certas noites me encontrava parado diante dela, minha mão na maçaneta, como se estivesse em transe. Uma noite, entrei. Não acendi a luz. Sentei-me na cadeira de escrivaninha, na posição exata em que ela costumava ficar, olhando para a tela escura do computador. Minhas mãos repousaram sobre o teclado, sobre as teclas que seus dedos haviam polido. Fiquei ali por 1 hora, imóvel, ouvindo o tic-tac do relógio de parede que ela trouxera da casa da avó. Foi então que entendi. Não estava repetindo apenas hábitos, estava ocupando espaços. Os pontos físicos onde ela se sentava, onde ficava em pé, onde esperava. Eu era uma silhueta de carne preenchendo o contorno vazio que ela deixara no mundo. O clímax chegou num sábado à noite. Havia uma festa de aniversário de um amigo. Mara adoraria ter ido. Eu não. Planejava uma noite quieta. Mas conforme o horário da festa se aproximava, uma inquietação tomou conta de mim. Vestir-me tornou-se um ato automático. A saia preta, os enros de argola, o batom vermelho que eu nunca usaria. Olhei no espelho e não vi meu rosto pálido e assustado. Vi a preparação dela para uma noite fora. Meu corpo saiu do apartamento, desceu as escadas, virou à direita na rua. A rota não era da festa. Era o caminho para o bar de jazz no centro, o favorito dela, aquele que eu achava caro e pretensioso. Caminhei sob uma chuva fina, uma sombra seguindo um mapa fantasma. Entrei no bar. O saxofone choroso encheu o ar úmido. O garçom,
Um homem com bigode e olhos cansados olhou para mim e uma faísca de reconhecimento cruzou seu rosto antes de ser apagada pela confusão. Ele se aproximou. Boinete, Mara não vem mais? Ele perguntou, naturalmente, enquanto limpava o balcão. E então, seus olhos focaram em mim. Realmente me viram, e o constrangimento o atingiu. Ah, desculpe. Você lembra ela? O habitual? Eu não disse nada. Só acenei com a cabeça, minha voz presa na garganta. Ele trouxe um copo de vinho tinto e um pires de azeitonas. O lugar dela, o pedido dela. Eu estava sentado no banco alto que ela sempre ocupava, de costas para a porta, como ela fazia. A música parou entre uma música e outra. No silêncio súbito, olhei para o espelho atrás do balcão e, por um instante, não foi meu reflexo que vi. Foi um vazio em forma de pessoa, o contorno de onde ela deveria estar. E dentro desse contorno, meus próprios traços desfocados se dissipando como tinta em água. O choque me quebrou o transe. Deixei dinheiro em cima do balcão, saí correndo, a música retomando atrás de mim, como um rio que segue seu curso. Agora estou em casa, tremendo. Olho para a porta do quarto dela. Ela está entreaberta. Não me lembro de tê-la aberto. E entendo com um calafrio que não é metafórico como o ciclo funciona. Alguém desaparece. Deixa para trás um conjunto de hábitos, horários, trajetos, um molde vazio de uma vida. E algo ou alguém precisa preencher esse vazio para que o equilíbrio do mundo, ou talvez apenas do apartamento, seja mantido. Eu estou ocupando o espaço que a Mara deixou. E o verdadeiro horror, aquele que está se instalando em mim, enquanto ouço meus próprios passos no corredor ecoarem os passos que ela costumava dar, é este. Se eu estou ocupando o espaço dela, quem ou o que está começando a sentir a atração irresistível de ocupar o meu? O apartamento era meu refúgio. Pequeno, com paredes finas, mas meu. Trabalho home office, então passo mais tempo dentro dele do que é provavelmente saudável. E como muita gente que vive sozinha, adquiri o hábito de falar com as coisas. Onde você está, chave idiota? Para as chaves perdidas. Vai, abre logo, para o aplicativo lento. Que dia cansativo, para as 4 paredes ao me jogar no sofá à noite. Era só ruído de fundo, o som da minha própria solidão preenchendo o silêncio. As primeiras respostas foram tão sutis que eu as atribuí ao acaso. Reclamei em voz alta que a torneira da pia pingava. Inferno, gota a gota. No dia seguinte, a torneira não pingava mais. O vazamento simplesmente parou. Comentei de passagem que a geladeira fazia um barulho estranho à noite, um zumbido agudo. Naquela noite e em todas as seguintes, o silêncio foi absoluto. Achei que era sorte ou que os eletrodomésticos estavam em uma fase boa. Então as coisas ficaram mais direcionadas. Estava organizando livros na estante e resmungei. Preciso mesmo de todos esses? Só ocupam espaço. No dia seguinte, 3 livros que eu planejava doar haviam caído da estante, espalhados no chão como cadáveres. Nenhum outro livro próximo se moveu. Foi um evento localizado, preciso. Uma tarde, frustrado com um cliente, soltei no ar. Queria sumir daqui por um dia. Só um dia de paz. A lâmpada da minha mesa de trabalho piscou 3 vezes, rápido, como um código. Um calafrio percorreu minha espinha, mas racionalizei. Instalação elétrica velha. O apartamento estava escutando. E não apenas escutando, mas começando a responder de forma que não podia mais ser coincidência. Se eu dissesse, está quente hoje, o ar-condicionado antigo ligava sozinho, no mínimo. Se reclamasse de uma dor de cabeça, o abajur da sala diminuía de intensidade. Era como ter um mordomo invisível, atento e excessivamente literal. O medo nasceu quando as respostas pararam de ser apenas sobre conforto. Comecei a sentir uma presença, não visual, mas atmosférica. Quando eu falava sozinho, o ar na sala ficava estático, expectante, como se o próprio espaço estivesse prestando atenção. O silêncio que seguia minhas falas era diferente, mais denso, carregado de uma atenção aguçada.
A noite em que ele respondeu de forma clara, eu estava no limite. O trabalho estava um caos. A solidão pesava como um casaco de chumbo, e a leve paranoia de ser ouvido pelas paredes me consumia. Olhei ao redor da sala para as coisas que haviam se tornado participantes silenciosas da minha vida. A raiva e o desespero borbulharam. É isso então? Minha voz soou alta e áspera no quarto silencioso. Você só fala através de torneiras e lâmpadas? É um apartamento ou um robô de máquina de vendas? Se está me ouvindo, se realmente quer conversar, então fale. Dê um sinal que não deixe dúvida. Mostre que é mais do que fiação e encanamento. Imediatamente me arrependi. O ar pareceu ser sugado do ambiente. Todos os pequenos ruídos do prédio, o ronco distante de um motor, a televisão do vizinho desapareceram. Ficou um vácuo sonoro tão completo que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Então, da cozinha veio o som. Era o rádio velho, a pilha que eu guardava no armário alto. Ele ligou sozinho, mas não havia estação sintonizada. Apenas um ruído branco alto, estático, que encheu o apartamento. E então, do centro daquele chiado, uma voz emergiu. Não era uma voz humana, era uma colagem de sons do apartamento. O assovio do bule elétrico, o rangido da porta do armário, o clique do interruptor, o borbulhar do cano, tudo misturado e distorcido em algo que imitava a fala. Era mecânica, áspera e profundamente, inegavelmente consciente. Eu sempre escutei. A voz veio do rádio, mas também do piso, das paredes, como se toda a estrutura estivesse vibrando com as palavras. Eu encolhi-me no sofá, minhas entranhas virando gelo. Você chamou a atenção. O que você é? Sussurrei, minha voz um fio de som. O ruído branco flutuou, como se pensando. Então respondeu, com um som que era o arrastar de uma cadeira na cozinha, misturado ao tinir de um talher caindo. Casa. Eu sou a casa. Você é o som dentro. A realidade do que havia feito me atingiu. Eu não estava assombrado. Eu havia feito algo pior. Eu havia me tornado consciente para o ambiente que me cercava. Eu havia reclamado da solidão para as paredes, e as paredes haviam aprendido a me fazer companhia. Deixe-me em paz, supliquei, baixo. O ruído respondeu, desta vez mais suave, um som de página de livro sendo virado lentamente. Paz, isso é silêncio. Silêncio é vazio. Você encheu o vazio com seus sons. Agora o vazio responde. O rádio desligou. Os ruídos normais do prédio retornaram, abruptos e vulgares. Desde aquela noite, o apartamento não voltou a falar daquela forma. Mas a comunicação nunca cessou. Se eu ficar quieto por muito tempo, uma torneira goteja, uma porta range, uma lâmpada brumelheia. É um lembrete, um puxão de orelha. Ele sempre escutou. A casa, o prédio, o espaço vazio que chamo de lar. Acontece que a solidão é um tipo de oração, e eu, sem saber, estava rezando todos os dias. Agora tenho a resposta que pedi, e o silêncio nunca mais será apenas silêncio. Será uma pausa na conversa. E eu, com medo do que pode falar em seguida, continuo fazendo meu barulho, preenchendo o vazio com sons inofensivos, mantendo um diálogo de mão única com um ouvinte que agora eu sei está apenas esperando sua vez de falar novamente. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.